Glória a Deus, solta cada irmã nesse dia, que a maravilhosa paz de Cristo, que Deus possa abençoar o teu lar mais uma vez nesse dia através da palavra. Se é que você crê na palavra, eu creio que você crê na palavra do Senhor Jesus. Estou arrumadinho para não clarear, para poder ficar a imagem melhor aí. Última live que a gente leu, 2 Samuel capítulo 6, que Davi está buscando a arca de Deus, que representa na época a presença de Deus. Hoje a presença de Deus é nós praticando a palavra. Eu quero ler um texto para os irmãos hoje que está em 1 Samuel. Nós lemos na 2 Samuel 6, agora é 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. Eu estou gravando no trabalho, sabe que os caminhões estão roncando do lado aí, mas não dá bola, você vai ouvir. 1 Samuel capítulo 5, verso 1. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram de Ebenezer a Asdote. Então o filisteu carregaram a arca de Deus e introduziram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdote, no dia seguinte, lá estava Dagom caído com o rosto em terra diante a arca do Senhor. Tomaram Dagom e tornaram a pôr no seu lugar. Na sequência ela continua caindo. Amém? O que eu venho falar aqui hoje é da palavra, uma fé sadia. Eu não estou aqui para apontar ninguém, nem para criticar ninguém. Eu estou aqui para impor a escritura. Hoje eu quero afundar um pouquinho assim na escritura, para você entender um pouquinho mais a fundo, né? Que é para você não tropeçar. Estamos falando da apostasia. Apostasia é abandonar a verdade. Na sequência nós vamos ver isso com mais precisão. E aqui tinha uma imagem de escultura. E a Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 20, verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Amém? Então uma imagem de escultura não é bíblico. Amém? E a gente tem muitos ministérios que tem uma igreja que tem uma imagem, diz que está ali. A presença de Deus está ali. Eu estou falando de trazer a presença de Deus. Por isso que falamos da arca. Na época, a arca da aliança era a presença de Deus. Eu li no Velho Testamento. Eu citei os mandamentos, os 10 mandamentos, porque eu estou no Velho. Eu vou citar agora no Novo. Hebreus, para você ver, ó, Hebreus capítulo 9, versículo 6, ó. Versículo 4. Hebreus 9, 4. Que tinha o altar de ouro, incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro, e continha o maná e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança, que seriam os 10 mandamentos, né? Foi o que eu citei, Êxodo 20, versículo 4. Ou seja, aqui, essas coisas estavam dentro da arca da aliança. Na sequência, nós vamos falar com mais precisão. E aonde a presença de Deus está com a verdade, imagem não prevalece. Salmo 115, a Bíblia diz que a imagem tem boca, não fala, tem mão, não apalpa, tem pernas, não andam. Salmo 115. Tornem-se semelhante a eles, o que tal coisa praticam. Amém? Então nós estamos falando da apostasia, abandonar a fé, né? Abandonar a fé. Se você olhar, eu vou atualizar o texto. Atos, eu preciso falar um pouquinho mais hoje. Atos capítulo 7, versículo 48, ó. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Qual é o lugar aonde habita? Onde é que está a presença de Deus? Né? Então isso é os mandamentos que o Senhor deixou para nós. Lá eu li no Velho, aqui eu estou atualizando. Então é tempo de nós entender a palavra. Mas o que isso tem a ver, Moisés? Vou ler o último texto aqui com você, que está em 2 Timóteo, no capítulo 4. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Apostasia, ó. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Esse texto está direcionado a um líder. Carta a Timóteo, a um pastor, a um pregador. Como é que um pastor, um padre, ou um pregador vai dizer que Deus está numa imagem? Lá você viu que a imagem ela não parou de pé. Se você olhar fábulas, veja bem, fábulas, tá? Isso aqui é um dicionário, um explicativo, né, do grego e do hebraico. Ó, olha o que quer dizer a palavra fábula. Ó, uma instrução, uma história, uma ficção ou um mito. Você está entendendo? Abre que Deus está numa imagem. Se nós ir para o Hebreus 9,6, diz que lá dentro da arca tem os mandamentos. Hoje eu sou a arca de Deus, é para ser, a presença de Deus é para estar em mim, a palavra de Deus é para estar em mim, e eu sendo um pregador, eu não posso fazer ficção. O que é ficção? É uma invenção,
é um ator, é alguém que diz que é e não é, um mito, algo que não vale. Vamos supor um exemplo para hoje. Sexta-feira Santa não se come carne de galinha porque ela cisca para trás. Onde é que está isso na Bíblia? Isso é ficção, isso é mito, isso é historinhas. E aqui, o texto que eu li de Timóteo para você, de 2 Timóteo 4,4, veja que interessante, 2 Timóteo 4,4, louvado seja Deus, e se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão a fábulas, a mitos, a historinhas, entendeu? No 5, tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre aflição e faz a obra de um evangelista e cumpra bem o teu ministério. Aleluia. Então, eu creio numa imagem, Moisés, amém? Você crê numa imagem. A minha Bíblia aqui, não precisa nem abrir. Se tu olhar em Tito, o livro que está do lado de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, fala da sã doutrina, 1,9. Tito 1,9, sã doutrina. Se você olhar um pouquinho para baixo, no 13, fala que sejam sãos na fé, sadios, sãos na fé. No capítulo 2, versículo 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, sã. No versículo 2, Timóteo 2,2, sadio na fé. No 2,8, linguagem sã. Então, muitas vezes a pessoa tem uma fé enferma e a palavra diz o que tem que ser feito. Então, ali, o primeiro texto que eu li, onde estava a Arca da Aliança, a imagem caiu. 1 Samuel capítulo 5. 2 Samuel, ele está trazendo a presença. Como é que eu trago a presença para a minha vida? Trazendo o que a Bíblia diz. Cuidado com as fábulas, com as ficção, né? Com mitos, coisas que a Bíblia não ensina. Aleluia. A Bíblia falou em Êxodo, capítulo 20, verso 4, não faça uma imagem de escultura, né? Eu li Atos, capítulo 7, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Como é que muitas pessoas dizem, não, essa igreja que tem uma imagem, Deus está aqui, Deus não está ali. Isso é um mito, isso é uma ficção, isso não está na Escritura. Que Deus abençoe você nesse dia com esta palavra, em nome de Jesus. Paz seja contigo.